Gente, boa noite para todo mundo. Nós já estamos mentalmente presentes aqui, espiritualmente presentes aqui, depois dessa meditação. Então nós já podemos começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais em nome de Jesus. Nós vamos trazer uma cena já comentada aqui numa outra terça-feira, mas hoje nós vamos fazer uma outra abordagem. A cena é aquela na qual Jesus está na vila da Samaria e uma mulher está a tirar água do poço. E diz o texto que ele pede água para ela e ela nega. E então ele diz uma sentença, uma revelação, uma frase, uma inspiração muito profunda. Ele diz assim a ela: mulher, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais sentirá sede. E é belíssima essa resposta que Jesus oferece a essa mulher. O que nós comentamos aqui na outra terça-feira? Que essa linda resposta foi odiada pelos judeus. Infelizmente o termo é esse mesmo, de ódio, né? Mas nós achamos lindo e a gente quer entender o porquê. Nós vamos voltar naquele contexto, né? Porque é um contexto no qual Jesus está promovendo a mulher. Então, qual é a reflexão? Há 2000 anos, naqueles tempos, a mulher não tinha personalidade jurídica para testemunhar em tribunal. Ela não podia andar desacompanhada. Ela não tinha o direito de conversar sobre teologia. Ela não podia nada disso. Ela não podia andar desacompanhada. Muito menos ser abordada por um moço solteiro, acompanhado de outros homens. Judeu, o preconceito era terrível entre judeus e samaritanos, então ela ficou constrangida com aquela presença destemida, sem nenhum tipo de preconceito, quer dizer, conversando de igual para igual, foi pedir água. Mas o contexto era outro, e ela respondeu o reflexo, né? O reflexo dela foi dizer não. Então é importante a gente deixar isso registrado, porque inclusive essa mulher, ao conversar com Jesus, e cá entre nós, imagina o poder de persuasão, né? Ela se torna a primeira evangelista da vila da Samaria. Ela passa a pregar o evangelho, ela desenvolve as primeiras comunidades cristãs dentro da vila da Samaria. Então, eu estou fazendo essa contextualização para a gente não cair numa armadilha. Poxa, por que negou água para Jesus? Olha o contexto no qual ela está. E a gente já falou disso aqui também. Vocês, mulheres, passam por alguns medos que nós não passamos. Preciso dar exemplo? Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação constrangedora que o homem ele se sente no direito de olhar, de encarar, de falar, de mexer e etc. e tal, porque ele é homem. É a cultura, infelizmente, impregnada desse machismo que oprime e que coloca a mulher em situações que nós não concordamos. Então, essa mulher estava constrangida ao dizer não. Feito isso, nós vamos olhar para a frase que ele deixou. Você nunca mais sentirá sede. Do que nós estamos sedentos? Nós comparecemos a um trabalho no campo da espiritualidade, um dos mais bem organizados que eu tive a oportunidade de conhecer, que é esse aqui, nesses 44 anos de trabalho no campo da espiritualidade. Nós estamos aqui em busca do Evangelho, em busca de conexão com a nossa espiritualidade. Nós estamos aqui em busca da restauração das nossas forças. Estamos aqui em busca da cura. Estamos em busca da restauração dos nossos centros de força, da nossa imunidade. Do que nós estamos sedentos? Nós estamos sedentos de compreensão.
Será por isso que Francisco disse: ó Pai, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. E esse morrendo, que ele fala que se vive para a vida eterna, o que é a eternidade senão o agora também? E esse morrendo tem similaridade com aquilo que Francisco nos orienta, quando ele disse: vocês não precisam fazer como eu fiz, abrir mão de absolutamente tudo, nem todos nós estamos preparados para fazer isso. Ele dizia: basta fazer o que Jesus recomendou. Renuncia-te a ti mesmo, carrega a tua cruz e me segue. Então, olha a beleza de Francisco trazendo algo acessível para nós, como foi Jesus. Porque renunciar a nós mesmos é aquele processo que a gente também já conversou aqui, da mudança, da transformação da água para o vinho, que ninguém faz da noite para o dia. E nós já testamos isso aqui. Vamos testar novamente. Olha como não dá para fazer da noite para o dia. Ama o teu inimigo. Bendiga aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Não insista em olhar um cisquinho nos olhos dos outros e ver uma trave no teu. Quer dizer, olha como nós não temos condições de fazer tudo isso numa existência. Poxa, mas Jesus disse que se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente vai falar para aquela montanha sair daqui e ir para lá, aquela árvore sair daqui e ir para lá. E já se passaram 2000 anos e nunca ninguém viu uma montanha sair daqui e para lá, uma árvore sair daqui para lá. Ele está falando da montanha do orgulho, do egoísmo. Essa transição da água para o vinho, do orgulho para a humildade, do egoísmo para a fraternidade, da vingança para o perdão. Isso está acessível a nós. Então, Francisco, entendedor da dificuldade do nosso estado evolutivo atual, ele diz: não faz como eu, faz como Jesus orientou. Olha que maravilha! Isso é libertador para a gente. E aí o Chico Xavier vem e nos ajuda mais ainda, né? Quando ele fala que nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Então, do que estamos sedentos? Que água é essa que Jesus disse para aquela mulher? Você nunca mais sentirá sede. Cá entre nós é o que a gente quer, né, gente? Nós estamos sedentos. Mas percebe que o caminho está apontado? Vamos fazer mais um teste. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Como é possível dizer que ama a Deus, o Criador, maltratando a criatura? Como é possível? No mínimo, estamos sem refletir. O Pai nosso que estás nos céus, o Pai nosso, indistintamente. O pai do judeu que vai conversar com a mulher samaritana. O mesmo pai. E então, essa água, Jesus oferece um outro ponto de vista também. Ele vai pedagogicamente nos mostrando caminhos. Então, ele conta uma história de um homem que recebeu uma visita. Eu contei isso aqui na terça-feira que eu vim na outra, que esse homem recebeu uma visita. E é interessante que essa passagem não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse homem bate na porta do amigo. Depois vocês vão buscar lá no Google. Agora não fala mais Google, né? Na tua inteligência artificial, cada um tem uma agora. Agora tem o tal do Cláudio. Jesus, Renatão do céu, agora o Cláudio. Vamos lá, o Claude, né?
Parábola do amigo inoportuno. Então, ele recebeu uma visita, ele vai bater na porta do amigo. Olha, eu recebi uma visita agora. E me dá 3 pães, me dá qualquer coisa, porque eu preciso oferecer alguma coisa. E o homem responde assim, mas eu trabalhei o dia inteiro, agora que eu me recolhi para descansar com os meus filhos, me deixa em paz, eu estou descansando. Mas o outro, desesperado, aflito, insiste, mas por favor, eu não posso não oferecer nada. Eu me pegou desprevenido, chegou de última hora. E o homem responde, mas eu trabalhei até agora, eu estou cansado, eu estou exausto, estou com a minha família, no meu momento de descanso. Mas o colega desesperado insiste, e aí o homem pensa assim, bom, deixa eu atender, porque assim eu me livro e vou descansar. Do contrário, eu não vou ter paz. E aí Jesus diz assim, não é assim que Deus age com a gente. Isso é uma reação humana, limitada. E não tem problema essa limitação, porque cada um dá o passo do tamanho da perna. A gente está desenvolvendo essa capacidade de compreender, e a hora que nós tomamos consciência, vem o movimento. Está tudo bem com esse passo a passo. Mas o importante é ver que Jesus diz, não é assim que o Pai Celestial age com os filhos. Então diz Jesus, em verdade vos digo, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. O quê? Pedir o quê? A convicção que nós temos de que a vida conspira em favor das nossas reais necessidades. Porque ele continua dizendo, se teu filho te pede pão, você dá pedra. Se ele te pede um ovo, você dá um escorpião. Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente. Os discípulos respondem, não. Então ele fala, vocês que são orgulhosos, egoístas, imperfeitos, sabem dar o melhor para os vossos filhos. Que dirá o nosso Pai Celestial? Jesus está esclarecendo e falando de esperança, como ele falou no Sermão da Montanha. Mas é uma esperança fundamentada no Evangelho, não é uma fascinação, é Jesus que está dizendo. Não é alguém que está tentando ludibriar, como a gente vê tanto por aí. E ludibriar cobrando caro. Não, é Jesus de Nazaré quem está nos oferecendo esse ponto de vista, essa realidade do Criador. Essa revelação vem de Jesus para a nossa tomada de consciência, para que a nossa sede seja aliviada seguindo as orientações que ele nos passa. A hora que ele conta a parábola do filho pródigo, ele está dizendo da misericórdia de Deus que é infinita. E a gente já desenvolveu esse raciocínio aqui para falar que o inferno não existe. Porque, segundo a teologia convencional, vai para o inferno quem não tem conserto. Se Deus fez um filho sem conserto, ele não é mais Deus. E a misericórdia dele também não é infinita. Então, o que é? É o arrependimento e a oportunidade pedida. Nós, reencarnados. No Evangelho no Lar, que você tocou no assunto na leitura, fala isso em voz alta. Por que em voz alta? Porque pode ser que esse espírito ainda esteja num nível de transição que ele não percebe a sutileza do plano espiritual. Ele precisa de uma voz mecânica. Alguém que pode ter ido para dentro de casa com a gente, sem querer prejudicar, mas fez uma sintonia com algo que a gente falou, com algo que a gente fez, com um gesto que a gente fez, com um olhar atravessado, uma fala. Quantas vezes a gente já perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada e a gente ainda está aprendendo? Por alguma razão fez uma sintonia, foi com a gente para dentro de casa. Esses são os casos mais simples. Alguns casos são mais graves, de vingança mesmo, de perseguição. Nada que a gente não dê conta. Algumas vezes com mais trabalho, outras menos. Mas partindo do caso mais simples, fala em voz alta. Olha, se porventura algum irmão ou irmã desencarnados estiverem aqui em casa, que sejam atendidos pelos benfeitores espirituais e encaminhados aos trabalhos na espiritualidade. Porque aqui é lugar de gente encarnado. Aqui a gente tem que dar conta de pagar boletos.
Desculpa repetir aquela piada da outra vez, mas a gente tem que aprender a lutar como um boleto, porque o boleto sempre vence. Né? Porque aqui é lugar da gente se entender, de dar conta do emprego, de dar conta de comprar roupa, de dar conta de comprar comida, remédio. Cadê a Roberta? Dentista, psicólogo. Que delícia, né, gente? Poder ter um atendimento no campo emocional para ir elaborando essas questões, esses traumas, essas dúvidas. Que delícia poder ter o acolhimento de um profissional cuidando da nossa emotividade. E hoje que nós estamos cuidando da nossa espiritualidade, essa conexão com o Evangelho, com a água que Jesus nos oferece, para que sedentos nós possamos estar melhores. De compreensão, a gente precisa aprender a compreender. E aí o amar ao próximo como a nós mesmos, ele vem socorrer. Eu tenho licença poética, como se disse, se tiver algum cuidador do psiquismo aqui, eu não falo uma linguagem técnica, mas repara que nós temos um reflexo quando a gente erra, quando a gente pisa na bola de alguma vez, de alguma forma, quando a gente fala o que não deveria, a gente fica tentando entender por que a gente errou, por que a gente não cumprimentou, por que a gente falou de uma forma mais áspera. Não é o caso de vocês aqui no Francisco de Assis, né? Eu já falei isso, vocês estão num outro nível de evolução espiritual. Quando a gente sai ali, vai para a rua, pega o carro, diante daquela buzinada, vocês não falam assim, perdoai, pai, ele não sabe o que faz. Não é assim? Mas nós estamos vivendo aqui na Terra e a gente tem que dar conta de tudo isso e interagir de maneira cristã. É fácil? Se fosse fácil, a gente não estava reencarnado aqui. A nossa lição de casa, por enquanto, é essa. Dá trabalho? Ai, dá, né, gente? Dá trabalho. Reproduzir a conduta de Jesus quando provocaram os discípulos. Olha lá teu mestre comendo com gente de má vida. Olha lá. E ele, pacífico sem ser passivo, vai lá ser o sal da terra. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ora ele estava pescando, ora ele estava à mesa comendo e bebendo com os discípulos, com os amigos, ora ele estava no templo, ora ele estava num casamento, ele estava vivendo uma vida social intensa, por sinal. Porque senão, a gente não estaria aqui. Talvez a gente estivesse ainda na animalidade, não fosse ele, não fosse o apóstolo Paulo, não fosse os discípulos, os apóstolos, não fosse Francisco de Assis, não fosse Teresa de Ávila, não fosse Chico Xavier, não fosse Allan Kardec. Nós não teríamos essa iluminação para entender que a nossa sede tem solução. E que essa busca incessante da luz daquele que erra, e a gente vai aplicar aquele reflexo que nós temos para nós. Por que será que a Heloísa não me cumprimentou direito aquele dia? Vamos supor o melhor. A não ser que seja crônico, aí vale a pena, né? O que foi? O que aconteceu? Do contrário, a gente supõe o melhor. E mesmo quando não está muito bem, o Chico recomendava, abençoa e passa, para aquilo não ficar com a gente. Abençoa e passa, porque senão vai pesando e o cansaço faz a gente errar, viu, gente? Por isso que tem que ter equilíbrio, né? Somos encarnados, temos que dar conta dos boletos, etc. Mas precisa de equilíbrio. E essa iniciativa aqui, né, do guardar o dia de sábado, que aqui é terça, guardar o dia de sábado, o terceiro mandamento, né? E aqui é terça, isso é fundamental. Porque nós não somos de ferro. Nós somos alma, que plasmamos um corpo físico para interação nesse mundo tão diverso. E essa diversidade vai nos ensinar muita coisa. Nessa interação, que a gente é esfolado, que a gente esfola, que a gente reconhece o erro, que a gente se arrepende, pede perdão, pede uma oportunidade, recebemos a oportunidade. E aqueles que estão no plano espiritual, lá no Evangelho do Lar, ao nos ouvir, peçam uma oportunidade também. Nós pedimos e estamos aqui com muito esforço, honrando essa oportunidade.
trazendo tendências, trazendo resultado de existências anteriores, resultados de milênios. Temos as nossas feridas, temos os nossos traumas, temos os nossos déficits de energia, de trabalho. Nós não somos completos, nós não somos plenos, mas a vida nos deu algo que nós conseguimos carregar. Quem disse isso? O nosso estimado professor Jesus de Nazaré, ao dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele anuncia isso. Então, antes de reclamar, vamos tomar consciência que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. Quem disse isso? Jesus de Nazaré, quando disse: a cada um será dado segundo suas obras. Quando recomendou que guardássemos a espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Quando recomendou fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para a gente. E assim sucessivamente, essa água vai nos temperando de tal forma, vai nos marinando de tal forma por dentro, que é um processo que eu falo de autoconstrução, mas é um processo de esculpir. Eu tinha uma tia-avó que ela fazia flores artificiais. Os mais antigos conheceram a Madame Raquel. Ela fazia as flores e ela usava uma forma que o irmão dela, o José Papa, esculpia no aço, no ferro, para que ficasse cada pétala do jeito que ela queria. E um dia ele disse assim: esculpir o aço é fácil, difícil é esculpir a alma, até porque só a gente pode fazer isso. O cinzel que esculpe a pedra, o mármore, ele é o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai fazer isso por nós. O que pode ser feito é uma inspiração. Jesus nos inspira, Francisco nos inspira, o livro nos inspira, o filme nos inspira, a atitude nos inspira. Mas o livre-arbítrio é uma porta com maçaneta só para o lado de dentro. É só a gente que abre. Ninguém abre por nós. Nem Jesus faz isso. Como a gente já falou aqui também, o caso de Judas, que não entendeu, mesmo convivendo com Jesus, mesmo diante do poder de persuasão. Imagina o tanto de argumento que ele tinha para te convencer que o caminho era por ali e não por aqui. Então, se Jesus não muda uma pessoa, quem somos nós para mudar? Mas a inspiração está aí, o exemplo está aí. Então, essa água que nós estamos em busca, ela tem também, nós somos sedentos de paz? Estamos, né? Existe opressão na sociedade que nós vivemos? Existe. O preconceito oprime? Oprime. Já falamos disso aqui. A miséria oprime? Oprime. Percebe a oportunidade de trabalho que nós temos ao sair daqui e demonstrar outro tipo de atitude diante do preconceito, diante da opressão, diante da violência, diante do falso testemunho, diante da cobiça, diante da avareza? Olha só, nós estamos em quantos aqui? 100? Por aí? É gente para chuchu. Com pressa? O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o nosso tempo ele é tão precioso. Porque nesse cultivo de nós mesmos, nesse buril que é o livre-arbítrio que nós estamos nos lapidando e nos autoconstruindo, nós já temos essa iluminação, nós já temos essa possibilidade. Que a mulher samaritana que tornou-se evangelista seja a nossa inspiração. Em que pese ainda o preconceito haver nos nossos dias, é possível hoje tomarmos uma iniciativa menos preconceituosa, mais acolhedora, mais gentil. Percebe que eles não tinham poder? Eles quem?
Jesus, os discípulos, como é que eles tocaram a humanidade de tal forma que a gente dividiu essa era em antes e depois do Cristo. Percebe que não foi estabelecendo tratados, foi tocando as pessoas, inspirando, que é o que nos cabe. O amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos está. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César está ao nosso alcance. Nós estamos desimpedidos de perdoar, de compreender, de ajudar, de não ser violento, de não prestar falso testemunho, de levar uma mensagem de esperança, de ler uma página para quem não pode ler, de convidar para vir nos franciscanos. Quanta coisa está ao nosso alcance. Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos também melhorar o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança. Essa água para nós que estamos sedentos em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, gente.